Lesão constatada em Miguel e, claro, uma possível ascensão, então surge a oportunidade para Michel Araújo. Giro de notícias no ar. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Este vídeo aqui é mais um giro de notícias, onde eu vou tratar sobre o assunto desses dois jogadores, mas é importante antes dizer, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vem aqui na descrição para poder ouvir o podcast do Raiz Tricolor. Sim, eu voltei com o podcast do Raiz Tricolor. Na verdade, dessa vez não sou só eu sozinho, vai ser direto eu e o Fio, lá do Que Jogada. A gente já lançou a primeira edição na segunda-feira, toda segunda-feira vai ter podcast, ali por volta das 7 horas da noite, tá saindo no seu feed, né? Então, vem aqui embaixo, clica aqui no link que tá aqui na descrição, você vai ser redirecionado lá para poder ouvir, mas se você já ouve podcast, tem lá no Spotify, tem no Deezer, tem no Podcast Addict, que eu sei que a galera ouve, no Apple Podcasts, enfim, no seu agregador tem lá, só ir lá e pesquisar Raiz Tricolor, talvez você já tenha até esquecido, né, depois que a gente lançou uma edição em agosto e parou de lançar. Então vai lá e ouve, a gente tá lá elogiando o time de Odair Hellmann, mas falando do time de Odair, comparando com outros times pós-Unimed, falando do jogo contra o Figueirense e contra o Vasco. Também tá falando lá de qual o nosso ataque preferido, como que seria o nosso time ideal para os próximos jogos. Enfim, vai lá que tá muito legal, o link tá aqui na descrição. Vamos embora então falar de Miguel. É importante dizer, o meia de 16 anos, meia atacante, está lesionado. Ele sentiu a coxa no jogo de domingo contra o Resende, ele entra pela direita uma hora, dá um toque de calcanhar para trás, beleza, a jogada discorre normalmente. E aí, na sequência, ele entra de novo pela direita, dá um toque de calcanhar e sente a coxa. Ele falou que acha que levantou demais a perna na hora de tocar de calcanhar, acabou sentindo o músculo da coxa direita. Miguel, com isso, como o Fluminense tem de praxe, não confirmar grau de lesão e tempo que o jogador fica fora do combate, né, fora dos treinamentos, a gente não tem muita noção. Lesão muscular, dependendo do grau, ele pode ficar, por exemplo, uma semana fora, como é o caso que a gente está esperando também saber sobre o Digão, que também teve lesão muscular, ou pode ficar um mês fora, né? Pode ficar uma quantidade maior de semanas, a gente vai aguardando. Nesse caso, assim, vamos lá, é um problema sério Miguel lesionado? Eu acho assim que é um problema porque, primeiro, nunca é bom o jogador sofrer lesão, porque isso afeta também o desempenho dele, o desempenho físico, ele tem que ficar um tempo sem treinar e etc. Ou seja, não é bom sofrer lesão, obviamente, e mesmo até em casos que eu sei que você está pensando aí sobre Digão e etc, né? Mas não afeta tanto o time titular, porque Miguel vinha jogando pouco até, assim, entrando em alguns segundos tempos, né? Segundo tempo ele entrava, mas já há bastante tempo que ele não era titular. E isso faz com que a gente pense ali, beleza, se ele não tá fora do jogo, né, tá fora do jogo contra o Figueirense, muito provavelmente também fora do jogo contra o Vasco, o que isso afeta o Fluminense? Afeta com outro assunto deste giro de notícias, que é Michel Araújo. Michel Araújo, meio-campista uruguaio, teve poucas chances nesse início de ano, teve algumas chances ali em que ele entrou bem, algumas que ele entrou muito no final do jogo, algumas que ele entrou mal, mas até agora não teve uma chance muito grande assim. E com essa lesão de Miguel, talvez Michel Araújo ganhe uma certa moral ali para poder ter as chances. Tem muita gente falando, tem que dar mais chance para esse jogador. Eu até vi em algum lugar lá falando, senão ele vai ser o novo Lanzini, falando do Michel Araújo. Mas eu acho até que não pode se precipitar. Ele joga numa posição onde o Fluminense tem muitos jogadores, ali tem muitas opções. Porque ele joga, vamos botar, se ele entrar na ponta, o Fluminense hoje tem Marcos Paulo, que infelizmente é escalado de ponta, mas tem Marcos Paulo, tem o Wellington Silva, tem Fernando Pacheco. Ou seja, são 3 opções e tem o Caio Paulista também, né? São 4 opções que já produziram mais do que ele e estão na frente dele para poder a entrada num jogo. Se ele for jogar mais centralizado, mais um pouquinho mais recuado, ele tem Nenê, tem Ganso e tem o próprio Miguel, que também já produziram mais no ano, tem mais moral do que ele para poder atuar. Ou seja, ele fica meio que... gente, então calma aí, deixa... A hora que der, ele mostra o valor dele. E também tem outro fator que ele é, repita comigo, uruguaio. Repita comigo, uruguaio. Deve ser assim que ele fala, eu não sei. Mas ele é uruguaio.
E tem, apesar do Uruguai ser muito perto do Brasil, né, tem uma influência muito grande, tanto que o espanhol uruguaio provavelmente, né, não sou professor, mas pelo que eu tenho visto, assim, é o espanhol mais fácil do brasileiro compreender, porque o Uruguai era parte do Brasil até, né? Enfim, mas vamos lá. Com isso, por mais que tenha todo esse fator dele ser uruguaio, ser bem próximo, ter essa relação próxima, etc., ele mesmo assim é de um outro país e tem toda a questão de adaptação, ele se mudou para o Rio de Janeiro, tem toda a dificuldade de um jogador que se muda sendo bem jovem, então nesse caso tem um tempo de adaptação também. A gente viu o Fernando Pacheco dando um salto rápido, mas a gente ainda vê muita oscilação nele. No caso do Michel Araújo, a gente ainda não teve a oportunidade de ver tantos jogos dele, justamente por causa desse fator que eu falei, da posição. Tem um outro fator também, ele se lesionou, entre aspas, né, porque ele teve uma gripe justamente na hora da chance dele. Talvez a galera lembre aqui, quando eu comentei sobre Paulo Henrique Ganso, eu falei, Ganso teve uma questão aí que foi... ele teve reequilíbrio muscular no início do ano, etc. E aí, quando ele ia ter a chance, Ganso não foi titular até agora, né? Quando ele ia ter a chance de ser titular no ano, de acontecer com ele, né, de repente, o que aconteceu com o Iago e o Hudson, o que aconteceu com o Matheus Ferraz, que a gente ainda não tem certeza, mas espera, né? O que aconteceu com o Wellington Silva, que surgiu aqui uma chance para você ser titular. É a hora de você aproveitar. Ganso foi e teve a questão da lesão lá dele, na verdade não chegou a ser lesão, né? Ele sentiu dor no joelho e foi poupado e não foi titular ainda. No Michel Araújo aconteceu parecido. Ele poderia ter sido testado em alguns jogos recentes, porém não foi porque ele teve essa gripe, né? Ele ficou no banco contra o Motoclube, lá no Maranhão, e depois só foi ficar no banco de novo, perdeu o jogo contra o Madureira e contra o Botafogo da Paraíba. O Madureira, por exemplo, era um bom jogo para ele poder ser testado mais minutos em campo, mas ficou de fora e só foi ficar no banco de novo contra o Resende. Com essa lesão de Miguel, pode ser que, a gente não sabe o que está na cabeça de Odair Helma, caso o Fluminense não conquiste um bom resultado contra o Figueirense nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, o jogo de volta é na quinta que vem. A gente não sabe se o Odair Helma vai querer fazer testes no domingo contra o Vasco ou se ele vai entrar à vera mesmo para jogar contra o time Cruz Maltino, porque é clássico, enfim. Ou então até mesmo ele vai poupar o time, porque acha que o time está muito cansado. A gente não sabe ainda porque a gente não viu o comportamento de Odair Helma com jogos de mata-mata em sequência, né? Numa quarta e na outra quinta. Então pode ser que pinte uma chance. A hora que o Odair normalmente coloca o Miguel, pode ser que ele opte por colocar o Michel Araújo e a gente veja mais minutos dele em campo pelo Fluminense. Não se esquece de ir lá ouvir o podcast do Raiz Tricolor. Só você aí não ouviu ainda. Você tá ouvindo aí, você tá assistindo esse vídeo, né? O Germano, teve um Germano lá que falou aí que eu vi ele me mandando mensagem pra poder falar o nome dele aqui. Você, Germano, não ouviu o podcast ainda. Na verdade, só você aí que tá ouvindo. Eu sei que você aí tá assistindo esse vídeo aqui, não ouviu o podcast. Eu sei disso, eu sei. Como que eu sei? Não importa, eu sei, mas só você não ouviu. Foi só você. Clica no link que tá aqui na descrição, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Até a próxima, saudações tricolores, valeu!